7h53. Candidato Dr. Emerson, aqui George Magalhães, 103 FM e demais emissoras. Bom dia, candidato a prefeito de Aracaju, Dr. Emerson, que é médico dermatologista. Dr. Emerson, bom dia. Bom dia, George. Bom dia aos ouvintes do programa Hora da Verdade aqui da FM 103. Bom dia ao Edilmo, ao Narciso, ao Wilson Sandes, enfim, a todos que fazem esse programa. Isso. Prazer enorme estar de volta aqui. Isso, o nosso Faro Fino também, nosso Faro repórter. Fino, então um abraço para ele. Isso. Doutor Emerson, porque o senhor é vereador, não é, doutor Emerson? Sou. E o senhor esteve ontem na Câmara Municipal? Estive. Inicialmente, doutor Emerson, por que essa candidatura a prefeito de Aracaju? Muito bem. Não se trata de um projeto pessoal, mas sim de uma leitura que eu faço aqui do município de Aracaju e mais precisamente da política aqui no nosso município. E creio que seja uma leitura de grande parte dos aracajuanos. Uma insatisfação com a condução política da nossa capital. Andamos por Aracaju ao longo desse ano e sempre temos ouvido problemas. E olha que diante disso eu chego e fico insistindo. Digam-me coisas boas, o que é que tem de bom, de positivo, o que é que está acontecendo? E as pessoas só têm a reclamar. Saúde, segurança, educação, mobilidade, drenagem. Então, eu digo, vamos analisar onde está a origem de tudo isso. Por que que acontece tudo isso? Será que é porque os políticos são maus? Não se trata de questão de pessoas más, não são pessoas, são a forma de fazer política. Então a gente vai verificar, e é esse diálogo que eu quero fazer com você que está nos escutando agora. Nos últimos 30 anos, a política em Sergipe, e precisamente em Aracaju, foi sempre comandada por 4 ou 5 pessoas. A gente vai indicar bem, se fizer essa análise, aqui não precisa citar nomes, até porque eu gosto de fazer política no confronto de ideias e não de pessoas. Nós verificamos claramente que 4 ou 5 pessoas comandaram Aracaju e comandam também o estado de Sergipe, e essas pessoas tiveram diretamente ou indiretamente ligadas aos prefeitos de Aracaju dos últimos 30 anos. Porque tudo isso que a população reclama, não podemos atribuir a uma gestão, uma pessoa. Ela é um conjunto de tudo isso, é a resultante de tudo isso que passou pela política em Sergipe nos últimos 30 anos. Então, se a gente identifica essas pessoas e identifica a relação com 3 candidaturas que estão postas hoje das 7, essas pessoas estão na responsabilidade desses problemas que a população apresenta. E vem então essa história da alternância. O povo tira um, se analisarmos, o povo tirou o atual prefeito que era governador, porque não queria mais para o estado. Depois resolve que ele poderia ser a salvação para a prefeitura, ele que havia sido retirado do governo do estado. Então ele vem para a prefeitura e agora a gente anda pelas ruas de Aracaju, o povo não quer mais o prefeito que está aí. E aí, nós vamos buscar então alternativas naqueles que já tiveram oportunidade e que são também corresponsáveis por tudo que a população hoje sofre e reclama. E se formos analisar, nós vamos encontrar mesmos vícios. Por exemplo, todos eles prometeram licitação do transporte público e nenhum fez. Nenhum fez. Nós vamos encontrar um plano diretor que já tem 16 anos, não se faz a revisão. Vários governos. Nós vamos encontrar sempre um aumento muito maior, por exemplo, da passagem da tarifa dos ônibus, e eu fiz esse comparativo com todos os governos, maior do que o aumento que se dá no salário dos servidores do município. Nós vamos encontrar um apego aos cargos comissionados em função das coligações partidárias que promove o loteamento dos cargos públicos. Nós vamos encontrar a politização da saúde, onde, por exemplo, direção de posto de saúde é distribuído como lotes para os vereadores do município para se constituir maioria na casa. Então são esses vícios que estão na origem dos problemas, e eu, com bastante clareza e tranquilidade, digo para a população, para quem está nos ouvindo agora, nós não temos saída se insistirmos na permanência de uma das 3 candidaturas que estão aí, que se vinculam a tudo isso que a população hoje condena. Tudo isso que a população hoje reclama. Então, se a população é coerente no seu discurso de reclamação, na indignação manifesta, essa população não pode buscar
resposta para isso nessas 3 candidaturas, porque elas estão na origem dos problemas, já que tiveram responsabilidade com esses 30 anos de governo aqui na nossa capital. Então isso nos motiva, enquanto cidadão, a colocar o nosso nome enquanto alternativa, para que a gente possa, fazendo política num outro cenário de financiamento de campanhas, num outro cenário de construção de coligações, onde a gente não vai lotear os cargos do município, onde a gente não vai ter uma administração com quase 3.000 cargos comissionados, e a maioria desses cargos comissionados indicados pelo critério clientelista, político-eleitoreiro, onde a competência não permeia essas indicações, onde a produtividade dessas pessoas, ou seja, até às vezes comparecer para trabalhar, não contempla essa relação. Então é preciso que a gente mude esse cenário. Não há comparecimento. Isso, nós temos pessoas que, inclusive são distribuídos cargos já no pressuposto de não ir trabalhar mesmo. Então isso é uma prática dessa forma velha, atrasada de fazer política. Um outro aspecto, a falta de transparência na gestão pública. Aracaju hoje é a penúltima colocada em termos de transparência, ou seja, é a segunda pior capital brasileira em termos de transparência da gestão pública. E precisamos mudar esse paradigma. Se o dinheiro é do cidadão, se o dinheiro é do trabalhador, que paga seus tributos e que libera, por exemplo, 1,7 bilhão para o prefeito Aracaju em 2016, melhor dizendo, administre a cidade, isso tem que ser gasto cada centavo com transparência. E aí nós verificamos o quê? Todos esses governos pecam pela falta de transparência. É a visão patrimonialista. Administram como se fossem deles. Eu escuto até discussão hoje no seio da população, já ouvi até hoje aqui, o prefeito me deu uma casa. Como o prefeito me deu uma casa? Eu vi na propaganda eleitoral de hoje, o prefeito me deu a casa, como é do patrimônio dele, ele foi lá, passou a escritura de um bem dele, essas coisas todas. Então essa linguagem patrimonialista, a gente tem que acabar essa cultura patrimonialista, a gente tem que acabar na política. E é nesse cenário que a gente coloca então essa nossa candidatura com bastante tranquilidade, dizendo: não teremos saída. Você que está me ouvindo agora, nós não teremos saída se insistirmos nessa velha prática, nessa velha política. É só analisarmos como foram construções. Nós tínhamos na eleição do governador uma composição de coligações aqui. E essa agora, 2 anos depois, essa coligação já se misturou tudo, todo mundo já esteve com todo mundo e não tenham dúvida, dos bastidores, essas coligações se acomodam, ou com perspectiva para a eleição 2018, ou com o loteamento dos espaços públicos para entregar para indicação puramente político-eleitoreira, sem nenhum critério de competência. E nós não podemos fazer isso com a administração pública, sob pena de não termos como resolver os problemas que a população enfrenta. Isso. Eu fiz a pergunta por que a candidatura à Prefeitura de Aracaju, porque o doutor Emerson vem realizando um excelente mandato como vereador aqui na capital e certamente seria reconhecido mais uma vez pelo povo de Aracaju para continuar na Câmara Municipal, mas preferiu partir para um cargo majoritário. O senhor não vai deixar vaga para, por exemplo, alguém que não tem o mesmo compromisso com o senhor na Câmara Municipal, doutor Emerson? Existe esse risco, mas a gente tem que ter grandeza e fazer política com princípios. Eu sempre defendi, isso tem documentação, fala minha, isso, panfletos que eu distribuí, de que defendo a tese de que cada político só deve exercer o mesmo cargo 2 vezes. Porque senão vira carreirismo, vira profissão. Você no início me apresentou, eu sou médico dermatologista, essa é a minha profissão. Agora, eu não posso fazer esse carreirismo. Vários colegas vereadores chegaram para mim, mas o senhor com a candidatura com grande chance. Isso. Aí o senhor só disse, mas não é carreirismo, não é isso. A gente não está aqui para ser vereador 4, 5, 6 mandatos. Não, já fui 2, dei minha contribuição. Acho que a renovação é outra coisa. Uma boa contribuição, viu, doutor Emerson? Isso que nós devemos mudar culturalmente, essa história de virar profissão, das pessoas ficarem ali, passarem a vida inteira desmotivadas, já envolvida nessa ciranda que tem desses vícios que eu falei aqui há pouco, e pouco contribui. Então a gente tem que dar autonomia para as casas legislativas, transparência em como gasta o dinheiro público, porque se tivesse essa transparência, a gente não teria problemas como tem no Brasil inteiro, tanto o governo federal, estadual quanto municipal. Então é preciso que a gente aponte para a população, e é isso que me motiva muito a fazer essa disputa, é ser uma voz, ser alguém que diz, olha,
Não é possível continuarmos do jeito que está. E eu tenho clareza disso, não tem saída. O povo reclama muito da política. Eu fui dar uma palestra na universidade, na universidade aqui, para 400 alunos de direito. Quando eu levantei quem gosta de política, só 3 que levantaram a mão. Quando na realidade a leitura que a população faz não gosta do que fazem em nome da política. E aí eu digo com bastante propriedade, o povo tem essa aversão pela política e pelos políticos e não sabe da missa um terço. As pessoas não sabem o que efetivamente acontece. Se as pessoas tivessem acesso ao que acontece nos bastidores da política, aí é que a população, aí esse país aqui já estaria numa guerra civil e tudo mais, iam tirar os políticos aí na madeira, porque a coisa é absurda. Então, ou a gente faz essa releitura, a gente faz esse ressignificado da ação política, no sentido de colocá-la como serviço para a cidadania, para o bem comum, ou a gente não tem saídas. E vai ficar a cada 4 anos dourando a pílula, os marqueteiros fazendo pesquisas e passando uma linguagem. Veja, nós temos campanhas cada vez menores, os caras passam de carro, soltam opção de foguete, saem dando adeus ao povo, porque tem muito candidato a prefeito em Aracaju que não pode andar nas ruas, não pode descer para ir conversar com as pessoas, porque a população hoje já não se deixa enganar pela história do que promete, e quando vai administrar, a gente sabe o que acontece, né? Então a população acumula problemas ao longo das administrações e o povo hoje está progressivamente aprendendo, identificando de quem é a culpa, e daria uma grande resposta a esses políticos, porque eu não acredito muito que esses políticos mudem a prática deles. Então, se eles não mudam a prática, só tem uma saída: a população mudar os políticos. E a partir do momento que mude os políticos e construa esses novos mandatos e vá acompanhar esses novos mandatos, e se não corresponder, tira também, é que nós poderemos ter mudado essa cultura da relação da população com a política. Isso. Doutor Emerson, o senhor está no 2º mandato de vereador. Ao longo desses 2 mandatos, como é que o senhor usou, como o senhor utilizou a verba indenizatória da Câmara Municipal, que fica à disposição de cada vereador? Olha, falo de como eu fiz, né? Inclusive, Jorge, foi até surpresa. Logo, foi uma surpresa para mim e foi uma surpresa que eu ia para os funcionários da casa. Quando eu assumi, primeiro mês que eu fiz prestação de conta, meu assessor me procurou, disse: o pessoal disse que o senhor não está usando a verba inteira, que se o senhor faltou algum documento, disse: não, o documento é esse. E aí, primeira coisa, nesses 8 anos, eu nunca usei integralmente. Já tive mês de usar quase que integralmente, mas já tive mês também, uso 2.000, 2.300 para uma verba que é de 15 mil reais. E, por exemplo, eu não uso carro da Câmara, tanto é que quando acontecem aqueles problemas, estou tranquilo porque eu não tenho carro alugado, não uso, né, carro, e aí não tem como meu nome estar envolvido em tudo isso. E, além do mais, eu publico em revistas a minha prestação de contas, e já coloquei proposta de leis que infelizmente não chegaram a tramitar, no sentido de que a gente cobrasse a responsabilidade dessa transparência na prestação de contas, né? Então, aquilo é um recurso que existe com destinação específica e precisa ser gasto efetivamente dessa forma, né? E do nosso mandato, nós temos bastante tranquilidade e temos as prestações de contas efetuadas, e com essa marca nós jamais utilizamos. Então a média que o senhor utilizou por mês da verba indenizatória foi algo em torno de R$2.000, R$2.500 reais? Não, a média foi mais. A média foi mais do que isso. Mas olha, se tirarmos a média esse ano, vai ficar algo, para esse ano, acho que talvez menos de R$7 mil. Menos de R$7 mil. A média. Foi a média de doutor Emerson. O senhor teria até R$15 mil. Isso. Mas utilizou justamente naquilo que houve a necessidade. Eu sei bem desses últimos 2 meses, foi 2.317 no mês passado e 2.470 esse último mês. Okay. Esse eu lembro porque foram os mais recentes, mas deve dar aí talvez menos de 7 mil ao longo do ano. Isso. São 8h07. Candidato doutor Emerson à Prefeitura de Aracaju pelo Partido Rede. Qual o projeto do senhor para a educação, caso seja eleito prefeito de Aracaju? Muito bom. Acho que isso que importa, a gente fazer discussão e envolvimento com projetos e com a população. O que é que nós pretendemos? Nós temos dito que
com relação à educação, nós dividimos o nosso programa e construímos esse programa ouvindo a população, ouvindo profissionais com experiência em cada área e ouvindo ONGs, entidades e também buscando experiências exitosas em outros municípios. Tanto é que o nosso programa é o mais extenso dos apresentados, tem 81 páginas, ele vem em cada item contextualizado. Nós assinamos um termo de compromisso com o programa Cidades Sustentáveis, inclusive o pessoal de São Paulo veio aqui para que a gente fizesse essa assinatura de compromisso com esse programa, que atua com indicadores, com ferramentas que vão permitindo que a partir de indicadores sociais a gente estabeleça a administração pública. E com relação à educação, nós demos a esse item o nome Alavanca Libertadoras. E é a nossa prioridade, é a educação. Vai ser a prioridade do nosso governo. A partir de 2017 nós estaremos priorizando a educação. Nós temos um IDEB muito baixo, nós temos problemas na gestão e o que é que nós estamos propondo? Nós estamos fazendo uma proposta efetiva de educação em tempo integral. Agora, discutimos com profissionais, fomos buscar experiências aí fora onde isso se deu com sucesso e a melhor metodologia que nós encontramos para implantar isso aqui no município de Aracaju foi uma ampliação progressiva da carga horária. Vai aumentando cada ano uma hora, de modo que a gente tenha a implantação da educação em tempo integral. E como é que vamos fazer o currículo, o conteúdo programático dessa escola? Nós vamos fazer intercalando atividades de formação cultural, de lazer e de preparação profissional, intercalando com o currículo tradicional ao longo do dia. Não vai ser assim, aula de português, matemática tá de manhã e, por exemplo, aprender uma profissão à tarde. Não, nós vamos intercalar isso ao longo do dia, que essa foi a experiência mais exitosa em outros lugares. E nós vamos fazer isso integrado a um processo de emprego e renda. Então nós temos aí na transversalidade, na forma integrativa das políticas públicas, nós vamos ter um combate à violência, a questão da violência hoje, que é um dos problemas sérios, a partir que a gente tem a escola em tempo integral, que os pais saiam para trabalhar e saibam que os seus filhos vão ficar o tempo inteiro numa escola, que essa escola vai ter condição de ser atrativa para essas crianças. Nós vamos fazer revisão de todos os contratos de merenda escolar. Nós vamos fazer revisão de todos os contratos de transporte escolar. Vamos rever tudo isso, fazer uma educação em tempo integral, fazer uma discussão motivacional com os professores e garantir o pagamento do piso para esses professores, que hoje é lei, nada mais do que cumprir a lei nesse sentido, e vamos ter uma escola renovada para que a gente aponte como grande porta de entrada para a inclusão social, uma educação de qualidade. E a partir disso, a gente vai fazer interação com emprego e renda, a gente vai fazer interação com a segurança pública, a partir do momento que a gente vai ter essa escola com a criança o dia inteiro, e o papel da Guarda Municipal nesse sentido, de uma guarda que atua na prevenção. Então, estará presente nas escolas, nos postos de saúde e nos equipamentos públicos, fazendo essa prática integrativa entre as políticas públicas. Isso. Mobilidade urbana, já que é um problema sério, o senhor mesmo foi vítima da questão do trânsito hoje, chegou um pouco atrasado para a entrevista. O que é que o senhor pretende fazer para melhorar essa questão do acesso da mobilidade aqui na capital? O nosso tema da mobilidade a gente chama de uma nova forma de viver e transitar na cidade. Primeira coisa, que aí a gente pergunta para a velha política, para todos, por que não se faz ou não se fez licitação do transporte público? Talvez a gente vá, quando filtrar tudo isso, vai encontrar explicações nas campanhas eleitorais. Não se faz licitação do transporte público. Ah, mas a licitação vai resolver? Não, mas vai trazer possibilidade de você avançar no sentido de resolver o problema da mobilidade. E licitação hoje, quando falo na Grande Aracaju. Precisa haver um consórcio metropolitano para que a gente trate da licitação pública. E temos que discutir, porque mobilidade em Aracaju, primeira coisa, plano de mobilidade. Existe um plano de mobilidade nacional que apontou uma data para que todas as cidades tivessem um plano de mobilidade. Aracaju não fez o seu plano de mobilidade, nessas administrações todas aí que estão dizendo. Eu sempre costumo dizer que gostaria de morar na cidade que esses políticos prometem, mas infelizmente a gente vive na cidade que eles administram, né? Então, promete muita coisa, mas plano de mobilidade... A promessa é só um sonho. Isso. Não saiu plano de mobilidade. Agora, a legislação prevê
Punição, diferentemente do plano diretor, que cresce nada, no plano de mobilidade, quem não fizer não recebe verba para mobilidade, verba federal. Só que aí tem aquele jeitinho brasileiro, já mexeram lá em Brasília e prorrogaram esse prazo. O prazo já está prorrogado, mas tem que fazer plano de mobilidade. Agora, plano de mobilidade tem que ser feito ouvindo a sociedade, dialogando com a sociedade. E uma outra coisa, Aracaju, George, mobilidade é ônibus ou automóvel. Nós temos que sair disso, nós temos que discutir a intermodalidade. Quais seriam as mobilidades? Por que é que não se discute em Aracaju a possibilidade do transporte aquaviário, do transporte hidroviário? Qual é a viabilidade econômica desse transporte? Não se discute. Aí volto a dizer, talvez a gente vá lá nos vícios das campanhas eleitorais e entender por que só se discute como transporte coletivo ônibus e não se discute em outras alternativas. Mas é viável o transporte aquático? Eu não sei. Precisamos. Tem alguém que me mostre um estudo econômico que já fez. Eu sei que nós temos Rio Puxim, Rio do Sal, Rio Sergipe. Nós temos várias possibilidades de norte a sul de ligar essa cidade. Aí eu preciso. É feita a integração através desses rios? Feita a integração, inclusive, do transporte com bicicletas, do transporte com ônibus e desse transporte aquaviário. Então nós precisamos ter uma proposta de intermodalidade. O que é isso para que o ouvinte entenda? Nós precisamos ter na bilhetagem, na integração desse sistema, várias modalidades de transporte. O camarada pode sair com sua bicicleta, vai ter um lugar para estacionar com sua bicicleta, com segurança, com garantia, pega um ônibus, ou ele pode pegar um barco. Nós temos que estudar essa possibilidade, porque é que existe em outros lugares e Aracaju não pode existir. Vamos fazer estudo de viabilidade econômica. É possível, vai ser feito. Não é possível. Nós temos aquele transporte de tototó, né? Virou peça de museu depois da ponte. Então, aí você chega ali no Rio de Janeiro, tem a ponte, mas continua existindo a ponte Rio-Niterói da barca. É. Né? Então nós precisamos E a mobilização é muito grande, a aceitação é muito grande. Viu? Claro, eu já Porque a ponte Rio-Niterói, ela sempre está congestionada e via, né, marítima não existe congestionamento. Exatamente. Então nós precisamos discutir esses diversos modais, nós precisamos discutir a cultura com relação às calçadas aqui no nosso município. Um absurdo. A gente tem que pensar mobile com acessibilidade. Isso. Né? A gente tem hoje milhares de pessoas com deficiência que a gente precisa levar em conta na nossa cultura. A gente precisa fazer isso. Iluminação para essas vias, né? Transporte com segurança e transporte de qualidade. Ou seja, temos que estudar também a diminuição da velocidade média do fluxo aqui, porque aí você tem impacto na redução de acidentes e não necessariamente vai atrasar as pessoas. Um fluxo que ande numa velocidade média menor, mas que ande sem parar, ele vai andar mais rápido do que você ter possibilidade de uma alta velocidade num trecho. Depois, como nós ficamos hoje, já essa semana nós ficamos 50 minutos para fazermos ontem, 50 minutos para fazermos aquela curva ali da 13 de julho, do iate. Essa obra nova que tem lá, transitar aquilo ali, nós levamos 57 minutos ontem. Qual horário, doutor Everson? Era por volta de 18 horas. 18 horas, pronto. 57 minutos. Então nós precisamos estudar diversas modalidades, integrar essas modalidades, e aí você vai ter um transporte coletivo de qualidade, onde as pessoas se sintam motivadas a deixarem seus veículos em casa para se deslocarem de ônibus. O que hoje não existe essa atração, não existe essa motivação para se fazer isso. Então a gente precisa enfrentar esse problema sob pena. Nós temos até uns slides que a gente mostra isso. A gente mostra Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós queremos isso para Aracaju. As grandes cidades vão ficar paralisadas do ponto de vista de fluxo se a gente não discutir mobilidade. Porque cada cidadão com essas, nós temos hoje uma facilidade enorme na compra do veículo, né? São mais de 200 mil carros. As financeiras estão aí, né, atuando de forma competente. Então, todo cidadão hoje tem condições de comprar um carro, desde quando ele tenha uma média salarial equivalente para pagar a prestação. Se você tiver uma média salarial equivalente para pagar uma prestação, consequentemente você compra o carro. E aí vem o aumento do fluxo. Né? Aracaju é um carro para cada 2 a 3 habitantes. É essa a relação em Aracaju. Então nós vamos parar mesmo a cidade se não discutirmos isso numa perspectiva de resolução. Isso. O senhor é médico, área da saúde, qual o projeto, doutor Emerson? Saúde, o nosso lema é recuperando o tempo perdido. Primeira coisa,
na saúde é com relação a... Temos que despolitizar a saúde. Falo de política partidária. Temos que tirar a política partidária da atenção à saúde. Olha, eu me lembro, eu sou profissional da saúde, tinha época que eram as guias, antigamente. Tinha deputado, tinha vereador, que tinha as guias no bolso. Isso. Para fazer encaminhamento para as pessoas. Isso. E hoje, existem profissionais que têm, pessoas da política, profissionais da política que têm remédio, né? Que tem uma série de coisas. É inadmissível. Que modelo de atenção à saúde é esse? Né? Hoje a gente sabe muito bem, eu já conversei com diversos secretários do município, dizem, olha, é terrível, a gente recebe as listas dos vereadores indicando, quero tal posto, tal posto, tal posto. Ou seja, a indicação de gerência de posto de saúde é feita pelo vereador, é feita pelo político, no sentido de que tire uma das grandes características do sistema de saúde, que é a impessoalidade no atendimento. As pessoas têm que ser atendidas enquanto direito e não terem que procurar um vereador, terem que procurar um político para serem atendidas numa consulta, num exame ou numa cirurgia. Então nós temos demandas reprimidas e temos um modelo totalmente distorcido. Aí até para que a população entenda, o modelo de saúde que é montado no Brasil, ele foi montado para um cenário de 30, 40 anos atrás, onde nós tínhamos uma outra composição demográfica. Hoje está em transição, isso aí está mudando. O que é isso? Antigamente o modelo era montado para atender as doenças agudas, desidratação, pneumonia, diarreia, essas coisas todas. Era um modelo de atenção à doença aguda. Nesses anos, aumentou a expectativa de vida da população. Nessa época, quando há 30, 40 anos atrás, 50 anos era um velho. Quem de nós hoje que está na casa dos 50 anos que se sente velho? De maneira nenhuma. E isso aumentou a expectativa de vida da população. E ao aumentar, nós temos hoje 3 causas mortes predominantes na sociedade. As doenças crônicas degenerativas, que elas estão associadas a esse aumento de expectativa de vida, é o diabetes, é a hipertensão, é o câncer. As doenças crônico-degenerativas têm hoje uma incidência muito grande que não tinha 40 anos atrás. Nós ainda temos as doenças agudas e temos as causas externas de morte. O atropelamento, o homicídio, milhares e milhares de pessoas morrendo. Então o modelo de saúde hoje tem que atender a essas novas causas que não existia antes. Então o modelo foi montado para atendimento da doença aguda e ele tem hoje que contemplar o atendimento da doença crônica. Ou existiam e não havia o diagnóstico que existe hoje com o avanço da medicina. Mas tinha menos porque as pessoas morriam com 50 anos, com 60 anos. Hoje nós temos quanto? Havia muito aquele problema. Por exemplo, o cidadão morreu de repente. O cidadão estava com colesterol alto e de repente morria. Por que ele não fazia o tratamento? Porque ele não tinha o diagnóstico que tem hoje. Não, e outra coisa, o impacto para isso, para essa mudança, se deu justamente porque, conhecendo bem esses problemas, a orientação médica, a educação, a saúde se deu no sentido de prevenção. Tomar cuidados, fazer atividade física, que mudou muito o perfil dessas doenças. Ou seja, o fato é que, cuidando melhor da alimentação e da atividade física, enfrentando melhor a questão do tabagismo, do consumo de bebida alcoólica, a população passou a viver mais. Se você pegar fotos de cidadãos com 50 até 60 anos de antigamente, até a postura era de velhos. E hoje é diferente, a população vive mais porque a orientação sobre a saúde, hoje nós temos informações que naquela época não existiam. Exato. E isso permite que as pessoas vivam mais. E ao viver mais, começam a surgir então outras doenças, porque antes o cara morria, existia doença, mas o cara morria logo, porque não se cuidava. Então hoje, o camarada é diabético, ele passa 20, 30, 40 anos, às vezes vai morrer de outra coisa e não morre mais do diabetes. A hipertensão precisa cuidar. Então nós precisamos readequar esse modelo. E aí vem a grande novidade da nossa gestão. Nós vamos fortalecer a atenção básica. Esse modelo proposto no Brasil é um dos melhores modelos, George. Agora, no funcionamento, por conta dessa história da politização, acontece uma distorção de tudo isso. A gente precisa dar foco na atenção básica. Quando eu chego para as pessoas e digo, você tem uma dor, você lembra do USE, do Nestopil ou da unidade básica de saúde, perto onde você mora? Se eu me lembro do USE, 90%, e 10% se lembra do Nestopil. Ninguém diz que se lembra da unidade básica de saúde, porque não é referência na cabeça das pessoas. Quando um sistema que se propõe a funcionar bem, a referência tem que ser a unidade básica. A pessoa vai para a unidade básica, e da unidade básica essa equipe vai atender, vai acolher essa pessoa, e se houver
atende, manda para casa, ou se houver necessidade, um profissional dessa equipe vai acompanhar esse paciente para um especialista, não vai liberar esse paciente, vai esperar a internet, vai ver se essas coisas todas. Então tem que acompanhar, é responsabilidade da equipe, e ninguém vai ser atendido por um especialista que não seja referenciado por uma atenção básica. Ninguém vai poder marcar a consulta com um especialista. Eu atendo no consultório pacientes que moram em outros países, quando vem aqui em Aracaju, 1 ano, 2 anos, aí diz, eu vim marcar com dermatologista porque lá eu não consigo, lá eu só vou se o clínico mandar. Enquanto ele achar que pode estar cuidando, eu não vou para o dermatologista. Já aqui não. O camarada, qualquer coisa, a referência, a unidade básica não funciona, vai para o USE. Quando chega no USE, aí, camarada que foi vítima de infarto, que foi vítima de um derrame, essas pessoas, a possibilidade delas sobreviverem, e principalmente de sobreviverem sem sequelas, isso está bem estabelecido, Jorge. É tempo de atenção dependente, ou seja, quanto mais ele demorar a ser atendido, mais chance ele tem de morrer ou de ficar sequelado. Então ele precisa ser atendido rapidamente. Isso hoje é estabelecido, protocolos estabelecidos em horas. Tem tantas horas que teve o derrame, ele tem que ser atendido até tanto tempo. E aí você chega numa unidade, numa emergência, aí tem lá o camarada que cortou o dedo, a equipe está lá ocupada, vai ter que atender. O camarada está com a dor de barriga, vai ter que atender, a equipe está ocupada. E aquele que precisaria da emergência fica sem ser atendido. Sem ser atendido. Por exemplo, o senhor concorda e aceita, o senhor diz que o modelo é perfeito, mas a prática é totalmente diferente. Uma administração que já mudou de secretário 6, 7 vezes, não funciona? Tem sentido, não vai funcionar. Mostra a incapacidade de resolver, até porque é a prioridade pela acomodação política, pela acomodação partidária. Olha, nós tivemos quantos secretários de Sergipe que foram disputar a eleição para deputado federal, para deputado estadual. Isso é a forma evidente dessa priorização da disputa política. Nós tivemos 6, isso é inadmissível. Isso não tem política que se sustente, isso não é modelo. Então, a falta de compromisso da gestão. Um dos problemas do SUS é a falta de compromisso ideológico com a ideia efetiva original do SUS. Cada um quer entrar ali. Como é que eu vou fazer assistencialismo e fazer o povo me dever o favor, porque ele vem na minha casa? Olha, eu estava na origem, quando foi em 88, que era o SUDES. Nós fomos fazer, nessa implantação, entrevista, trabalhos com prefeitos aí no interior. Tem a prefeito que dizia, não, doutor, eu não quero posto de saúde, não quero nada, eu me lembro bem que teve um prefeito, eu quero a ambulância, porque o povo tem que vir me pedir a ambulância para poder ir para Aracaju. A mentalidade, a mentalidade era essa. Nós temos que mudar a mentalidade para que as pessoas tenham compreensão. Agora, o mal de tudo isso é, primeiro, que a população fica desassistida. E segundo problema é que a população fica com a referência que o SUS é isso que está aí. Quando a proposta do SUS é diferente, muito diferente disso que está aí. Agora, precisa ter compromisso com isso. Precisamos ter um compromisso também com a gestão das pessoas. Motivar essas pessoas, e na saúde a gente tem que fazer o seguinte, administrar com base no tripé, estabilidade, que todo servidor precisa ter. A gente não pode estar pensando só em terceirizar e fazer, não pode pensar em terceirizar e não pode pensar em fazer uma gestão em politicagem. Nós temos na saúde, Jorge, chega a ter 4, 5 modelos de contrato, de relação de trabalho. Que é coisa que gere mais satisfação do que a falta de isonomia. Você ter, por exemplo, 3 aqui trabalhando, cada um com um contrato de trabalho, um ganhando mais do que o outro para fazer o mesmo serviço. Então isso gera insatisfação. Então nós precisamos ter uma gestão baseada na estabilidade, baseada no mérito e baseada, aí é que falta incluir isso na política com efetividade, na produtividade. Essas pessoas precisam ganhar também em função do que elas produzem no trabalho. E assim talvez a gente consiga colocar a política pública de saúde no caminho de atendimento da população e de priorizar o atendimento da população. Isso. Para concluirmos, doutor Emerson, a questão social, como é que o senhor pretende enfrentar, caso seja eleito prefeito de Aracaju? Nós temos diversos aspectos aí, Jorge. Nós temos uma sociedade injusta e que promove desigualdade. Não existe equidade na distribuição das políticas sociais aqui no nosso município. Nós temos dificuldades na geração de emprego e renda. Nós temos um déficit de moradia imenso e nós não temos nenhuma política de construção de habitação de interesse social. Ou seja, a gente tem que pensar um modelo também. Porque moradia é dignidade, moradia é direito. A gente tem que entender isso como direito, ter um programa de
resolver esse déficit de moradia para a população de baixa renda. Nós temos que olhar para a população da Zona Norte, e nesse sentido nós temos um projeto, George, que é o Parque Linear Sal e Sol. Só uma observação, Miriam Azevedo, ela é de Lagarto, está ouvindo o programa e disse que está gostando demais das ideias, principalmente para a área de saúde do Dr. Emerson. Diz que não conhece o Dr. Emerson, mas admira muito o trabalho. Pena que é eleitora de Lagarto, né? Isso, mas importante que as sociedades, que as pessoas incorporem esses conceitos, incorporem essas coisas, e é assim que a gente vai fazendo a transformação a partir de cada cidadão e cada cidadã com consciência nesse município. Precisamos mudar a nossa relação com a política, e como já disse aqui, se os políticos não querem mudar as suas práticas, nós, população, mudamos os políticos. A pergunta do Luiz Carlos, George pergunta ao candidato o que ele acha dos conselhos de classes com a participação popular na fiscalização das verbas públicas nas 3 esferas. Luiz Carlos. Pronto, com relação à governança e transparência, nós propomos aqui um governo próximo do cidadão, e esse é eu já disse aqui da falta de transparência. Parabeniza a Miriam Azevedo, está parabenizando o Dr. Emerson pela postura. Ok, obrigado. Então veja só, na questão da gestão nós temos uma proposta ousada. Nós vamos criar o Conselho da Cidade, está no nosso programa de governo. O Conselho da Cidade para quê? Foi uma conquista, a partir dos anos 80, essa questão do controle social e da participação popular através dos conselhos. Mas nós temos Conselho de Criança e Adolescente, Conselho de Idosos, Conselho da Educação, Conselho disso, Conselho daquilo, mas falta uma integração desses conselhos na questão da transversalidade das políticas públicas. Por exemplo, Conselho de Idosos, quanto ele depende de uma política da saúde, de uma política da educação, de uma política de mobilidade. Então nós vamos criar o Conselho da Cidade para integrar todos esses conselhos na garantia e conquista de direitos. Conquista e garantia de direitos para essa parcela da população. Então nós precisamos empoderar, não podemos temer o controle social. E não precisamos ficar preocupado em querer aparelhar esses conselhos no sentido de que a gente tenha o controle. Nós recebemos proposta do atual prefeito, ele manda uma composição de conselho com 4 pessoas, 3 da gestão e 1 da sociedade civil. E ainda bota lá na lei, as decisões desse conselho têm que ser tomadas sempre por 3 votos. Quer dizer, alija no nascedouro a possibilidade do controle social e da população. Então nós não podemos fazer de contas que estamos submetidos ao controle social. A gente precisa efetivamente estar dialogando com a população. E nós temos proposta, vamos dialogar inclusive na elaboração do orçamento. Nós temos um período de consulta pública que nós estamos propondo para que possamos discutir um orçamento colaborativo estabelecendo prioridades. Porque com essa prática da velha política, nós fizemos levantamento, sobram, Jorge, 2 a 4% para investimento do município. Isso é histórico, com todos esses governos. O pessoal não discute isso. Essas coisas que a gente costuma falar, os políticos aí que estão na moda há 30 anos, eles não discutem essas coisas todas, sabe, George? Sobram 2 a 4%. Agora, por que é que sobra? O que é que acontece sobrando 2 a 4%? Endivida o município, a dívida do município só cresce. Com 2 a 4% não dá para fazer muita coisa. Agora, por que é que sobram 2 a 4%? Vai olhar quanto se paga de cargo comissionado em todos esses governos. Uma coisa absurda de cargos comissionados. Então, se a gente vai atuando como relojoeiro suíço, ajustando fazendo uma revisão de tributos, de IPTU, de TBI, fazendo revisão dessas coisas todas e enxugando a máquina no sentido de diminuir esse quantitativo de carro comissionado e o quanto se gasta com carro comissionado, aí a gente já começa a sobrar mais dinheiro, não vai trabalhar só com 2 a 4%, vai trabalhar com muito mais. Então a gente precisa mudar essas práticas, que esses é que são os problemas sérios e que eles não são discutidos, para que a gente possa ter uma gestão efetiva no município de Aracaju. É possível, está na consciência de cada cidadão e de cada cidadã, aquela indignação que as pessoas têm, né? Eu costumo dizer que cada cidadão de Aracaju, quando a gente vai conversar, cada um é um seu indignaldo e dona indignalda aqui no município. Tanto é a reclamação que as pessoas, isso em todos os bairros, em todos os lugares aqui de Aracaju. Então, para que a população seja coerente com essa indignação, ela tem que promover a mudança. Não pode estar indignado e no dia da eleição votar nos mesmos que são os responsáveis
por todos os problemas que a população hoje vivencia. Com certeza. Doutor Emerson, fica à vontade para poder conversar com os ouvintes a respeito dessa entrevista e o recado final para o eleitorado aracajuano. Fica à vontade, doutor. Obrigado, eu já parabenizo o programa pelo isso que é importante a gente dar espaço para todos os candidatos, com tempo igual para todos os candidatos, né, e um tempo razoável que nós tivemos aqui. Agradecemos ao espaço. Agradecemos aos ouvintes pela audiência e olha, estou candidato a prefeito de Aracaju, número 18, né? Meu nome é Dr. Emerson e eu tenho pouco espaço no horário eleitoral, 13 segundos, que esse é um problema da legislação eleitoral, 13 segundos apenas, e a gente tem que aproveitar esses espaços para interagir com as pessoas e dizer, olha, a responsabilidade pela mudança dessa realidade é de cada um dos senhores. Não é dos candidatos, ela é da população. A partir do momento que tome para si essa responsabilidade, escolha, acompanhe o exercício dos mandatos, cobre transparência, cobre participação popular e quem não corresponder, muda. No dia que os políticos tiverem a compreensão que a população age assim, vou lhe dar a oportunidade, vou lhe acompanhar, vou avaliar, se não corresponder, sai e não se elege mais para nada. No dia que os políticos tiverem a compreensão de que o comportamento é esse, nós teremos outros políticos na política. Nós teremos outras práticas na política. Então esse é o momento de você fazer essa sua reflexão. Eu preciso, até porque só tenho 13 segundos no tempo dele, preciso que a população assuma essa alternativa de mudança para Aracaju. Tome consciência, vá conversar com seus familiares, com seus amigos, com seus parentes, faça essa discussão e faça a campanha, porque aí efetivamente nós chegaremos ao segundo turno e se a gente chegar ao segundo turno, a gente ganha essa eleição contra qualquer candidatura. Não se deixem levar por pesquisas, é só estudarmos o histórico desses institutos de pesquisa, principalmente as primeiras pesquisas. Eles procuram conduzir, manipular as pessoas, né? Só no dia da eleição é que eles procuram se aproximar do real, porque se eles quisessem, eles sabem qual é o real. E nós temos andado por Aracaju e sabemos qual é a motivação das pessoas. Então, essa indignação tem que ser transformada concretamente numa possibilidade de mudança. Preciso de todos vocês, preciso da ajuda e do empenho para que e tenho todo o meu histórico que avaliza essa minha pretensão e está nas mãos de vocês decidirem o que querem para Aracaju. Se querem continuar, se estiverem satisfeitas com o que fizeram nesses últimos 30 anos, continua. Tem 3 opções aí. Agora, se não está satisfeito, tem que buscar fora dessas 3 a alternativa para Aracaju. Fiquem todos com Deus, tenham todos um bom dia. Obrigado, George, aqui pelo espaço, obrigado aqui ao Edíamo e estamos sempre à disposição. Parabéns pela explanação, doutor Emerson. Gostei bastante também. Muito obrigado. São 8h35, eu vou um rápido intervalo comercial. No retorno, o nosso Narciso Machado, aqui no programa Hora da Verdade, com a doutora Eunice Dantas, a procuradora aqui do estado de Sergipe, do Ministério Público Federal, aqui no programa A Hora da Verdade. Depois do intervalo comercial, com essa entrevista com o Dr. Emerson, nós concluímos mais uma etapa com os entrevistados, com os candidatos a prefeito, faltando apenas a entrevista com o candidato do PCdoB, Edivaldo Nogueira, e depois teremos a entrevista com Valadares Filho, candidato do PSB. Volto já. A Hora da Verdade com George Magalhães, a maior rede de rádios do Nordeste, campeão em audiência. A sintonia da 103 é 103,1. Tá na 103, tá bom demais. 103 FM. Agora você fecha grandes negócios com a 103 FM utilizando o seu cartão de crédito. O cofre da 103 faz o maior sucesso de segunda a sexta nas ruas da cidade. E agora a parceria é com o vaqueiro mais estourado do Brasil, Mano Walter. Ligue 3215-7300. Solicite a visita da 103 na sua casa ou trabalho. Tente abrir o nosso cofre e ainda concorra a um salário mínimo dia 30 de setembro. Visita premiada. Uma promoção 103 FM e Mano Walter. Deluc, ótima pra quem revende, perfeita pra quem usa. Deluc, a lingerie que revela você. Informa a hora certa.
8h37. Bônus especial Deluxe. Atenção, revendedores. Nas compras a partir de R$400 em lingerie, em todos os cartões, você recebe 10% de bônus para retirada em mercadoria. E comprando a partir de 6 peças de confecções, o bônus é de 15%. Venha e aproveite. Bermudas, saias e shorts jeans de R$ 59,90 por R$ 15,90. Top e bermuda para a academia de R$ 39,90 por R$ 19,90. Bônus especial Deluxe. Veste tudo em você. Rua São Cristóvão 666 e Rua Riachão 610. Petrox, movido à confiança, informa a temperatura. Super tem grande variedade de brinquedos para o Dia da Criança. Tem a coleção 2016 da Barbie. Carrinhos controle remoto por preços inacreditáveis. Tem boneca que fala, carrinho que gira, jogos. Ligue, Curta, siga, aqui você manda. 103 FM. Nossa, que lugar lindo. Vou mandar uma foto pro Bento agora mesmo. Xiii, meu 3G caiu. Tem hora que não dá pra ficar sem internet. Por isso, Edivaldo vai implantar o programa Aracaju Conectado, que vai disponibilizar internet Wi-Fi nos principais pontos da cidade, como parques, praças, mercados e hortas. Por uma cidade inteligente, mais humana e criativa, Edivaldo Prefeito. 65, o trabalho que faz a qualidade de vida. Coligação Aracaju no rumo certo. Sou Ivaldo José. Na Câmara apresentei projetos e fiz vários pronunciamentos para a recuperação e construção de banheiros públicos. O da Travessa Deusdete Fontes, no centro comercial, foi recuperado. Mas é preciso também banheiros nas praias e recuperar os existentes nos terminais de ônibus. Por causa da violência, defendo detectores de metais nas escolas. Então votem que você conhece e confia. Ivaldo José. Meu número desta vez é 28123. Prefeito Valadares Filho, 40. Voltou a malhar? Voltei. Dói tudo. Trocou o treino? Exatamente. É dor nos braços, nas pernas, articulações. São dores musculares para todo lado. Tá na hora de você usar a pomada negra. A solução para as dores musculares e articulações. A pomada negra alivia as dores, trata as lesões e elimina o inchaço das articulações. Pomada negra é diferente de tudo que você já viu e usou. Você encontra a poderosa pomada negra nas melhores farmácias da sua cidade. Exija a melhor. Pomada Negra. Coligação por uma nova Aracaju. Olá, povo de Aracaju. Meu nome é Jason Neto. Sou jornalista, radialista, funcionário público do IPES Saúde. Venho defendendo a população nos programas de rádio e pretendo aumentar ainda mais esse trabalho na Câmara de Vereadores. Conto com vocês. Jason Neto, meu número é 12345. Não esqueça, Jason Neto, 12345. Para prefeito, vamos renovar com Valadares Filho, 40. Coligação Aracaju Quero Novo. Sentindo a necessidade de melhorar a saúde pública animal da nossa cidade, idealizamos a construção do primeiro hospital público veterinário de Aracaju. Essa atitude irá melhorar a vida dos nossos queridos e amados animais. Tudo de bom: higienização, vacinação, pequenas intervenções cirúrgicas, o tratamento que nossos companheiros de todas as horas merecem. Vamos abraçar essa ideia. Vovô Monteiro, 20123. Valadares Filho, 40. Chegou a hora de